No ar, ponto de encontro. Um convidado especial, um assunto interessante, importante para você conhecer, aprender e saber mais. Ponto de encontro. Agora, na Santana FM. Com o doutor Francileno Bonifácio, sem perda de tempo, porque o tempo urge. Boa tarde, doutor Francileno, tudo bem? Boa tarde a todos. Muito bem, boa tarde para Carla Barbosa, que não está ouvindo nada, e também para Paloma Guimarães, deve estar ouvindo do outro lado. As meninas podem mandar as perguntas e atender no telefone. Pode mandar aqui pelo Facebook. Manda pelo Facebook pra gente aqui, que facilita bastante, tá bom? Muito bem, doutor Francileno, nós já passamos um pouco sobre o assunto em programas passados. Eu até fiz uma citação novamente a respeito da utilização contínua, frequente, obsessiva das pessoas pelas redes sociais como um todo, né? E o doutor me alertou também aqui, e até o motivo também do nosso assunto, e foi a chamada que a Paloma inclusive hoje fez nas redes sociais, que é uma outra coisa ligada muito a essa dependência. Inclusive hoje o Alexandre Garcia, no comentário dele jornalístico, ele falou sobre isso também, que as pessoas não conversam mais entre si e que chega a ser uma indelicadeza até nos restaurantes, todo mundo com celular, com tablet, nas redes sociais, WhatsApp. E aí nós nos deparamos também com o que nós estamos vendo, e aí foi até que o doutor Francileno me alertou aqui, falou: Luiz, nós vamos destacar a necessidade que muitas pessoas têm de se projetar nas redes sociais, se mostrar nas redes sociais e receber curtidas, né? Isso, nós vemos, né, que antigamente as pessoas, elas tinham seu diário pessoal. E ali elas guardavam, né, até com cadeado, escondiam o diário. Era presente pra mocinha, né? E era algo assim, até mesmo que eles guardavam, né, debaixo da cama, bem escondido mesmo, e não deixava as outras pessoas verem. E hoje a rede social, por exemplo, o Facebook, é como se fosse um diário, só que um diário aberto. E muitas vezes as pessoas esquecem que ali é como se fosse uma praça pública, né? Diversas pessoas estão acessando, diversas pessoas estão vendo, estão curtindo, né? Então as pessoas hoje, elas estão perdendo essa cautela, estão perdendo esse senso, né? Não passa por um crivo daquilo que vai ser postado, né? E muitas vezes até a questão da dependência, as pessoas sentem a necessidade de postar alguma coisa para receber curtida. Por quê? Quando ela está recebendo uma curtida de alguém ali, naquele momento ela está se autoafirmando, ela está recebendo um reforçamento ali para o ego dela. Aí ela se sente bem, ela se sente, as pessoas estão me vendo, as pessoas pensam que eu estou feliz, e muitas vezes essas pessoas, né, que postam ali, parece que estão felizes, não estão felizes na verdade, né? Simplesmente estão vivendo de fachada, estão vivendo de aparência, e na verdade a maioria delas não são aquilo que realmente parece ser ali naquele momento. Vivem um falso sentimento, ou uma carência de sentimento, e aí através dessa exposição elas tentam se projetar para o mundo externo na esperança de serem bem recebidos, mas não há mas esse recebimento não é tão verdadeiro. Na realidade, o que acontece? O ser humano, uma das necessidades básicas do ser humano é amar e ser amado. Então muitas vezes ele está postando ali alguma coisa com essa carência, esse desejo de ser amado, de ser aceito, né, de passar uma boa imagem, uma boa aparência para as pessoas. E passando essa boa imagem, ele acha que as pessoas vão sempre pensar que ele sempre está para cima, sempre tá ótima a vida, as coisas estão maravilhosas, quando muitas vezes na realidade não está. Então nós vamos poder julgar então, doutor, que quem utiliza as redes sociais, as redes sociais hoje tá com um bando de infelizes.
porque são inúmeras as pessoas, não é um caso especial, não é dois especial. Hoje nós abrimos a rede social e nós vimos inúmeras pessoas, e eu tenho aqui que talvez destacar, eu acho que o número maior até de mulheres, mulher geralmente de foto, pose, imagem, maquiagem, unha, o que tá comendo, a que hora que foi no banheiro, que blusa que comprou, que namorado deixou de beijar, que festa que foi. Popularizou-se muito o Facebook, começou como uma rede de jovens, né, e adolescentes, e criado por um grupo de jovens estudantes, na verdade, né? Mas que foi tomada pelos adultos. Os adultos tomaram literalmente o Facebook dos jovens. Envolveu todos, né? Envolve todos. Mas hoje, se a gente observar, tem muito mais gente, vamos dizer, entre aspas, mais velha, né? E os meninos hoje, eles correram para o WhatsApp. Muitas vezes o WhatsApp hoje, por exemplo, é o meio até melhor, né? Às vezes a pessoa colocar alguma coisa ali, mas no particular. Agora no Facebook, por exemplo, ou em grupos, tem que tomar muito cuidado. A pessoa coloca, ela está exposta. Tem gente que coloca, por exemplo, acabou de ter relação sexual, posta alguma coisa lá no Facebook, posta algo nas redes sociais, tira foto no Instagram. Então, as pessoas, elas estão perdendo muitas vezes o limite, né? Elas estão perdendo esse senso do que pode ser exposto, do que não pode ser exposto. Isso cria dependência? Cria. Ela sempre vai querer fazer a mesma coisa. Por quê? Geralmente a pessoa vai todo momento abrir ali a rede social para olhar quantas curtidas ela teve, e se ela, por exemplo, teve ali diversas curtidas, ela vai querer colocar coisa para ver mais curtidas. A mesma coisa acontece com o YouTube. A pessoa cria ali um canal, né? Ela tem diversos acessos, ela vai querer. Então, tem uma compensação. A pessoa está tendo algo que está reforçando aquele comportamento dela permanecer e sempre fazer o mesmo, sempre fazer a mesma coisa. Agora, que no Facebook ou nas redes sociais no geral, tem diversas pessoas infelizes, né? Muitas vezes sim, tem pessoas infelizes. Agora tem pessoas que não, tem pessoas que sabem usar ali a rede social, muitas vezes usa até mesmo para trabalho, até mesmo às vezes para divulgar a candidatura para ganhar na eleição, né? Como nós já vimos diversos casos. Então tem pessoas que sabem usar. Agora tem pessoas que não sabem. A questão da dependência, olha para você ver como que é muito sério. Hoje tem pessoas sendo demitidas às vezes do trabalho porque não conseguem render mais. Porque muitas vezes ali ela deixa a internet ligada no celular e todo momento, né, tá entrando ali. Nós vamos para o intervalo rapidinho para a gente não perder tempo até na volta do bloco. Mas é uma coisa que eu queria perguntar para o doutor. Esta dependência com as redes sociais, seja para participar de grupos, seja para expor o seu cotidiano, dia a dia, seja para dar publicidade à sua imagem, o seu sentimento, é possível que a pessoa, isso eu respondo no intervalo, é possível que a pessoa ela esteja de tal forma envolvida neste sistema digital que ela não perceba e acha que está tendo um comportamento normal, mas que diante de um conjunto da obra, da sociedade, do cotidiano, da vida, do trabalho, ela cria um mundo para si. Daqui a pouquinho doutor Bonifácio responde. Perguntas 3242-9696. Eu passo para a Carla Barbosa ou para a Paloma Guimarães. Você deixa a pergunta com as meninas. As meninas podem mandar via Facebook para agilizar aqui a pergunta e eu faço para o doutor Francileno na volta do intervalo. Tem dúvidas? Gostaria de esclarecer alguma coisa a respeito disso? Vive com pessoas que têm esta dependência. Como descobrir e como perceber que você está dependente deste sistema digital? No ar, ponto de encontro. Um convidado especial, um assunto interessante, importante para você conhecer, aprender e saber mais. Ponto de encontro. Agora, na Santana FM. Continuando com o nosso ponto de encontro, eu perguntei ao doutor Francileno Bonifácio se
a pessoa pode ficar dependente desse sistema digital, das redes sociais, ao ponto de não perceber que está e que cria para si um mundo individual e que, com raras exceções, participa do mundo coletivo. E depois nós temos uma pergunta do Robson, lá de Divinópolis, também muito pertinente, com referência a essa necessidade de colocar a imagem. Isso dá pra fazer selfie, né? Não é isso? Isso. É fazer selfie e colocar na rede social, né? Selfie de si e selfie dos outros. Mas vamos lá para a dependência. É possível que a pessoa se veja dependente ao ponto de ela não perceber que está dependente e que está mudando o cotidiano à sua volta? Pode acontecer sim, né? A pessoa, ela fica tão dependente ali, como se fosse, como nós falamos um tempo atrás, sobre a dependência química, né? Ela não contempla, ela não reconhece que ela está doente, que ela está precisando de ajuda, que ela está precisando sair daquele mundinho, né, que ela criou. Então, por que ela permanece? Porque muitas vezes aquilo ali está gerando prazer para ela. Então, o prazer, né, a satisfação do ego dela tem sido tão grande, né, de uma forma tão assim, um gozo tão prazeroso para aquela pessoa, que ela, né, ela isola, ela está como se fosse apaixonada, ela isola as outras pessoas à sua volta e não percebendo que ela se fechou, que ela abandonou muitas vezes as pessoas, que abandonou o convívio social. É o que acontece muitas vezes. A pessoa, como você disse no início, a pessoa está sentada ali na mesa do restaurante, né, com os amigos, e é como se não tivesse. Se aquela mesa fosse estendida como daqui em Mateus Leme, né, por exemplo, daqui em Belo Horizonte, são tantas e tantas pessoas que a pessoa está envolvida de tal forma que ela não consegue se concentrar, ela não consegue perceber que aquele momento dela ali é importante. Então ela realmente fica cega, ela perde realmente a noção de convívio social. Isso, de que está precisando realmente sair daquele mundinho. O Robson está lá em Divinópolis, ligou aí o 3242-9696. Ele fala assim: se todo esse processo de informatização incentiva o narcisismo, né? Eu queria que o doutor também explicasse o conceito de narcisismo para aqueles que não sabem, e se isso já existia ou as redes sociais contribuem mais ainda para essa sensação narcisista das pessoas. Olha, a mídia, né, quem está por trás da mídia, quem está por trás, né, de diversos meios de comunicação, muitas vezes ela tem que procurar estudar, né, tem que procurar estudar o que realmente vai ali prender, né, entreter a pessoa. Então, o que é o narcisismo? Narcisismo, né, lá desde a origem, Narciso, ele contemplou a imagem dele sobre o lago e ele apaixonou tanto pela imagem dele, achou ele tão bonito, mas tão bonito que ele não conseguiu mais tirar os olhos da beleza dele que estava sendo refletida ali no lago. Então, é um amor a si próprio, né, o amor a si próprio. Então, quando a pessoa, ela coloca ali, ela posta alguma coisa, né, no Facebook, ela, como eu disse lá no início, né, a necessidade básica do ser humano é amar, né, é ser amado e amar o outro, né? Então, o que acontece? Ela está realmente se contemplando, né, tendo um gozo naquela imagem dela, achando mil maravilhas aquela imagem, aquela, né, aquele link que ela postou, né, tal ali, e ela fica realmente maravilhada com a autoimagem dela. A que ponto você pode prejudicar uma outra pessoa? Existe a possibilidade de você, com o seu vício, com a sua dependência, com esse seu fascínio, porque às vezes as pessoas usam a própria imagem, e tem gente, por exemplo, tem mania de, por exemplo, nós estamos aqui na entrevista, eu deliberadamente tiro uma foto nossa e coloco na rede social. Eu não procurei saber se você gostaria que eu lhes pusesse na rede social. Isso pode trazer transtorno também para essas pessoas, né? Isso mesmo. Tem pessoas que não gostam, né, de ser, né, expostas. Mas hoje os meios de comunicação, as redes sociais têm sido tão natural que qualquer um de nós, né, nós estamos envolvidos, todo mundo está no mesmo barco. Então muitas vezes tem um acordo, a pessoa
né, sem falar nada, muitas vezes ela concorda e aceita e deixa, né, postar, depois que ela fica sabendo que, né, houve, né, a imagem dela exposta. Então, todo mundo está envolvido, né? Por exemplo, hoje aqui no rádio, nós usamos o meio de comunicação, né, que é o WhatsApp, o Facebook e tal, então tudo, né, está sendo exposto ali para as pessoas. Então, mas realmente as pessoas têm feito o seguinte, muitas vezes invadido a privacidade do outro, né? Invadido o outro. Então, expõe a imagem sem autorização. Antigamente era assim, né? Antes, para um adolescente aparecer na televisão, era pedido, solicitado à família ali uma autorização. Hoje já não tem mais isso, hoje está lá, né, exposto. As pessoas estão perdendo, infelizmente, essa noção, estão perdendo de limite e bom senso. Isso. Põe qualquer coisa. Parece que ligaram lá para Paloma e perguntaram qual o melhor tratamento para estas pessoas. Existe um tratamento? Existe. Se a pessoa não reconheceu, se a pessoa não despertou, ela não contemplou, né, que ela está com problemas, que ela está doente, que ela está viciada ali nas redes sociais, é preciso orientar essa pessoa a procurar, né, uma orientação psicológica, onde o psicólogo orientar essa pessoa e levar essa pessoa a se autoconhecer e muitas vezes perceber que ela está perdendo parte grande da vida dela nas redes sociais e está isolando o restante. Levá-la a reconhecer, a contemplar. Pois é levá-la a reconhecer, mas eu não sei se tem. O doutor já falou, nós já dissertamos a respeito da situação, do panorama do quadro que se mostra, mas existem sintomas específicos para que quem esteja nos ouvindo, que tenha familiares nessa situação, ou o próprio narcisista, selfista, né? O próprio dependente digital que está nos ouvindo e que obviamente eu acredito deva estar nos ouvindo com o celular na mão, né? Se não estiver ouvindo pelo celular, na rede social, deve estar ouvindo o programa, mesmo assim tecendo. Há sintomas, há situações e que a pessoa possa parar agora um pouquinho, para assim, deixa eu deixar meu celular de lado e deixa eu ver se eu estou me portando desta forma que o doutor está dizendo. Muitas vezes o sintoma que vem é a irritabilidade. Por exemplo, a pessoa está lá no WhatsApp conversando com alguém, aí a mãe vai e pergunta alguma coisa, alguém vai e quer, né, tirar aquela pessoa do WhatsApp naquele momento, a pessoa fica irritada, a pessoa fica nervosa. Muitas vezes a pessoa perde a noção do tempo, começa a apresentar insônia. Por quê? Se a pessoa fica muito tempo na frente do celular ou do computador, vai mexer com o sistema nervoso central. Mexendo com o sistema nervoso central, a pessoa vai ficar mais alerta, né? A pessoa vai ficar mais assim, com menos desejo de dormir, de descansar, e na hora que ela vê, ela já perdeu o sono e fica ali e dorme 2 horas por dia. E dormir pouco, nós sabemos que futuramente essa pessoa pode desenvolver câncer, né? Pode desenvolver diversas patologias. Então, a pessoa perde a noção. Então, irritabilidade, insônia, né? Nervosismo, falta de apetite. Quantas pessoas esquecem até de se alimentar, deixam de lado o alimento para ficar, às vezes, na frente ali na rede social. Inclusive umas piadinhas na internet mostram uns bebês, né? Os bebês despendurados numa banqueteira, mexendo na própria mamadeira. Deixa eu mexer a mamadeira aqui, para a mamãe não larga o WhatsApp. Não larga o WhatsApp. E gera muita confusão. Só percebendo, às vezes o marido chega em casa, né, e tá lá, por exemplo, a casa para arrumar, né, janta, né, para fazer. O marido chega às vezes em casa cansado, tal, já é um dos sintomas, né, no ambiente, né, tá lá para arrumar, tudo para arrumar, porque às vezes a esposa ou vice-versa ficou muito tempo ali no Facebook ou no WhatsApp ou em outra rede social, mexendo e esqueceu dos afazeres de casa. Deixou de lado os afazeres de casa. Aí começa os atritos, começa a confusão dentro de casa, onde muitas vezes acontece separação, porque o marido ou a esposa não suporta e prefere divorciar, né? Prefere abandonar a família. Eu fiz um comentário a respeito da percepção. Eu, na verdade, eu tenho Facebook, a gente mexe com a comunicação, acaba sendo obrigado a tê-lo,
mas eu me limito ao Facebook e ao WhatsApp, porque eu não aguento mais o Twitter, porque eu nunca tive. Então, juntar Twitter, agora tem LinkedIn, né, com um negocinho. Tem diversas coisas. Tem um monte de coisa. Não dá, não. Pra mim, eu não aguento, não, porque só a minha caixa de e-mail já dou de cabeça. Os 4 celulares e o Facebook e o WhatsApp já tá bom, né? Tá ótimo. Não precisa mais, não. Mas eu fiz um comentário a respeito da minha percepção, porque eu vejo, por exemplo, eu tenho um amigo, dá um exemplo típico, tá? Também não vou dar o nome do santo para não comprometê-lo. Eu tenho um amigo de comunicação de muitos anos que se deparou com uma doença física e ele se afastou da profissão, do nosso meio, e eu percebi que ele adotou o Facebook como uma válvula de escape. Então hoje ele comunica, ele critica, ele denuncia, ele faz observações, ele dá conselho, ele brinca, tudo via Facebook. A vida dele, até eu falei, uma vez eu estava lendo, eu falei, deprimiu. Está deprimido. Porque a atividade profissional laboral dele foi comprometida por causa da deficiência física e da saúde. E eu falei, deprimiu. Ele fica, eu imaginar o tempo que eu trabalho, ele sempre está conectado, e eu imagino que ele fique umas 18 horas no Facebook. Por quê? Olha, mas acabou que ele sublimou, né? Ele deixou de ter o contato lá com o trabalho, com as pessoas do trabalho, e sublimou, ou seja, a energia que ele tinha, ele passou para outra coisa. O ser humano, todos nós estamos buscando prazer. Todos nós estamos buscando prazer. Então a forma que ele teve, né, como você disse, uma válvula de escape. Então é o contrário que eu estou pensando. Então ele não deprimiu. Ele buscou algo para não se deprimir. Ele buscou algo para não se deprimir. Só que o ideal seria ele ter pessoas para ele contar, pessoas para estar do lado dele, pessoas para ele conversar, para ele tocar, para abraçar, né, ter esse contato. Ele tem família, tem filho, tem neto. Eu não sei se a partir daí, né, porque eu não ousei a perguntar, falei, você está aí porque você está sozinho? Você adotou o Facebook por você? Não, mas às vezes a gente vê que ele posta fotos com a família, com o neto, aquela coisa toda. Então parece que sim, ele continua tendo um convívio familiar, mas sempre com o computador do lado. Entendi. Entendeu? Agora, eu fiz um comentário para saber, na verdade, esse comentário é só aqui um parêntese da coisa, porque no início eu comentei que eu percebo que quando eu estou nas redes sociais, essa necessidade de se expor, dos selfies, da imagem, ela parte muito mais das mulheres do que necessariamente de homens. Eu geralmente vejo mais posts de mulheres. Tem alguma relação? A mulher é mais suscetível a se deixar levar por essa dependência? Olha, estatisticamente, por exemplo, a mulher, até no contexto social, a mulher, ela fala 22 mil palavras por dia, no mínimo 22 palavras. O homem geralmente fala 8 mil palavras por dia, né? No mínimo, né? 8 mil palavras por dia. Então a mulher, ela tem essa necessidade, ela por ser muitas vezes emoção levada, emoção, o homem já é mais razão, então ela tem essa necessidade de se expor. A mulher, como nós já dissemos, né, em alguns programas, ela tem essa necessidade de aproximação. O homem não, o homem já tem a necessidade de controlar, de estar no controle das coisas. A mulher, ela quer aproximação, ela quer que pessoas se interessam por aquilo que ela está dizendo, pessoas se interessam, pessoas que elogiem, pessoas que falem bem dela. Então, a mulher, ela quer isso, né? Ela está buscando isso. Então, e por isso que tem a maioria são mulheres que postam as coisas, mas hoje os homens estão ficando muito atrás, não. Né, os homens também têm colocado muita coisa, mas as mulheres é devido a isso, essa necessidade de aproximação, a necessidade de autoafirmação, necessidade de, né, das pessoas falarem bem dela, né, muitas vezes falar até do outro também, porque muitas vezes ali a gente vê, não no geral, que a gente não pode generalizar, né, falando que são todas mulheres, mas às vezes de falar do outro, de comentar alguma coisa do outro, de falar alguma coisa que o outro fez, né, nós podemos dar um exemplo. A mulher que, se eu pergunto para um homem, como que foi tal festa? Ele vai falar, foi boa. Agora eu posso perguntar para a mulher,
que foi na mesma festa. Como foi a festa? Ela vai falar assim, a festa foi boa, teve diversas pessoas lá, aí tinha tal pessoa lá que estava com um salto alto, entendeu? Ela vai falar mais coisas com riqueza de detalhes. Então a mulher tem essa necessidade e já é da natureza dela falar mais, né, se expor mais, de ter mais detalhes, ser mais minuciosa. Então ela, é por isso que tem mais mulheres nas redes sociais. Muito bem. Bom, deixa eu lembrar aqui a você, 5:04, já estamos ao final do nosso encontro. O doutor Francileno não teve nenhuma pergunta ao WhatsApp. Eu acho que o pessoal fica meio receoso porque, deixa eu ver aqui. Pergunta, que é isso? Deixa outra coisa. Tem de música, outra coisa, só para não deixar passar pergunta aqui. O pessoal não fez pergunta para o tema, né? Não fez para o tema. Estão mandando aqui para promoção. O sorteio não é hoje não, viu, gente? É amanhã. Hoje não tem sorteio. Mas falar em sorteio, o doutor Francileno Bonifácio, na próxima semana, ele vai dar um brinde, vamos dizer, aqui no nosso programa, dentro da sua área de atuação, que eu queria que ele falasse um pouco mais a respeito do que é esse tratamento. Orientação. É uma Orientação vocacional, é isso? Vocacional. Então, você que está estudando, você que é pai, você que está no terceiro ano, você que tem pretensão em prestar um vestibular, preste atenção no que o doutor Francileno vai fazer aqui, porque nós vamos sortear um estágio de orientação desse, tá? Um estágio de orientação desse no consultório do doutor Francileno. Como é que é essa orientação? Então, a orientação vocacional acontece o seguinte: muitas vezes o adolescente, né, ele vai passar, né, para fase adulta, né, ali ele vai procurar faculdade, vai procurar um curso técnico, alguma coisa, e não sabe o que fazer, né, tá saindo do ensino médio e não sabe o que fazer. Então, o que é o trabalho de orientação vocacional? É um trabalho onde a pessoa, ela vai passar por uma série de baterias de testes, de entrevistas, de autoconhecimento de si. Ela vai se autoconhecer, ela vai conhecer as profissões, vai conhecer qual profissão que se encaixa com o seu perfil, e assim a pessoa chegar a uma decisão. Ela vai chegar a uma decisão de qual a profissão, né, que mais se encaixa com o seu perfil. Então, a orientação vocacional é excelente. Por quê? Muitas vezes existem a pressão dos pais e muitas vezes também a pressão da sociedade. Faz isso, está dando mais dinheiro. O pai é advogado, a mãe é advogada e quer que o filho faça direito também, quer que seja advogado também. Então, existem diversas pressões e nisso gera uma confusão, né, enorme na cabeça ali do adolescente. Então, a orientação vocacional vai orientar essa pessoa a chegar a essa decisão mais consciente da profissão de acordo com o seu perfil. E evitar que você gaste um dinheiro inutilmente, isso, né? Principalmente no curso superior, que não é uma coisa tão barata hoje. Você gasta aí em média de 35 a 100, 200 mil reais, né? Isso, dependendo do curso, né? Para você se formar. E aí você depois está aí na metade do caminho e fala assim, nossa, não é isso que eu queria. Além de você perder dinheiro, você perde um grande tempo da sua vida. E tá vendo? Lá tá o WhatsApp que não para de jeito nenhum, hein? Para não. Tá vendo, Dudu? Pelo menos se eu tivesse mais rede social. O bom que é meio de comunicação, mas para o trabalho. É para o trabalho. Então, quando eu chego em casa, eu deixo. Minha mulher fica negócio na mão o dia inteiro. Dia inteiro, madrugada também. Espero que ele esteja ouvindo o programa. E, aliás, eu mandei uma mensagem para ela ouvir o programa, pelo amor de Deus, que ela tenha ouvido. Mas eu deixo lá em casa, eu tiro e deixo pro canto. Entendeu? Mas aí não tem jeito. Como a gente trabalha com notícia e nós temos aí o plantão, a gente acaba sendo obrigado, toda hora que porcaria subia, você tem que olhar, pode ser um acidente, comportamento, a notícia, enfim, não tem jeito. Bom, mas então na próxima semana nós vamos lançar na quinta-feira que vem esta promoção. O doutor Francileno vai nos trazer um número de telefone do consultório. Você não vai ligar para a Rádio Santana, você vai ligar para o consultório do doutor Francileno e lá vai deixar o seu nome inscrito para esta orientação vocacional. São quantas sessões? São de 8 a 10 sessões. De 8 a 10 sessões, de 8 a 10 semanas então. Isso. Não é? Uma vez por semana? Uma vez por semana. Para que você, hoje em média, para a gente ter para balizar o valor, tá?
Porque às vezes as pessoas, internet, isso não custa nada, não sei o quê. Não preciso falar o preço real não, mas em média é uma orientação que sai por quanto para uma pessoa pagar? Hoje em média a orientação vocacional está saindo R$800. R$800. Isso, Então quase R$100 por sessão. Isso. É o que você então vai ganhar de brinde aí do atendimento do Dr. Bonifácio. Os pais, chamando atenção para os pais e para a turma, está aí cursando o 3º ano. Se você é pai, está nos ouvindo, seu filho está na escola agora, né? Tem a turma que estuda à tarde. Se você vai para a escola logo mais à noite, está estudando também, e você gostaria de participar, não deixe passar a oportunidade para você se descobrir ou descobrir, né, a sua veia profissional, aquilo que mais lhe apraz, aquilo que você mostra mais tendência, para que você possa então ser um profissional feliz. Pode não ser rico, parando, né? Pode não ser um profissional rico, mas que seja um profissional feliz. Não é? E que não fique parando. Por exemplo, tem gente que entra na faculdade, fica ali 2, 3 períodos e sai. Não é isso que eu quero. Depois volta, vai para um outro curso e para no 5º, não é isso que eu quero. Então, para seguir mesmo e ser feliz. Tá vendo? Aí tá bom. Doutor Francinello, obrigado. Eu agradeço, um abraço. Muito mais hits, muito mais prêmios, muito mais alegria. Isso é 96,9.